Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Tocantins, em parceria com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No programa de hoje, vamos acompanhar uma entrevista com o consultor Peter Bach, que completa meio século de atuação na área. Logo depois, a administradora Ana Shirley França fala sobre o ensino à distância e como ele é tratado nas universidades. Confira! Olá, você que acompanha a programação da rádio e da TV CRA-RJ, bem como todas as ações do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo a mais um programa e hoje nós vamos conversar com o consultor Peter Bart. É essa mesma pronúncia? Correto. É um nome suíço, né? É. Peter Bart veio da Suíça aos 6 anos e Correto. É um brasileiro, podemos dizer assim. Por opção. Isso, muito bom. Agora, na área que o senhor atua, consultoria, dentre tantas áreas, por que escolher ser consultor? Olha, é uma circunstância interessante, não é? Eu me formei, na verdade, em psicologia e depois tive a oportunidade de fazer pós-graduação em administração na FGV em São Paulo, não é? E entrando em contato com vários tipos de possibilidades de trabalho, eu notei logo que aquela aplicação da psicologia a nível apenas clínico, individual, não me atraía muito. Mas o que me atraía mais era a aplicação da psicologia ao ambiente organizacional. Daí foi um passo para a administração, porque aí eu fiz um curso de pós-graduação em administração na FGV em São Paulo, e aí então, com uma compreensão melhor do mundo organizacional, eu passei a atuar nessa área, quer dizer, na área de desenvolvimento de liderança, que é o trabalho a que me dedico mais especificamente. Inclusive, o senhor deu aula de psicologia aplicada à administração por um tempo, né? Como foi essa experiência? Primeiro houve um concurso para professores, para a carreira de professores na EASP FGV, lá em São Paulo. E eu prestei o concurso e fui aceito, né? Ingressei e passei a conduzir cursos na área realmente de psicologia aplicada à administração, por exemplo, cursos com temática de liderança e dinâmica de grupos, mas também ligados à comunicação empresarial e outras áreas assim. Isso foram 3 anos em São Paulo. Depois eu me mudei para o Rio de Janeiro e aí tive a oportunidade depois de trabalhar com o pessoal da Escola Brasileira de Administração Pública, não é? E havia lá um instituto de pós-graduação em psicologia organizacional e eu tive a oportunidade durante 10 anos lecionar ali. Então, ao todo, 13 anos de trabalho acadêmico. É uma vida, né? Dá para aprender muito além de ensinar, né? Acho que o aprendizado é o que fica. Agora, sobre a área que o senhor decidiu focar, que é essa questão empresarial, mais na liderança, quais foram os principais desafios que o senhor acabou enfrentando nessa área? Essa é uma coisa muito desafiadora, muito interessante. Quer dizer, o meu interesse por liderança começou realmente muito cedo na minha vida. Quando eu, entre os 10 e 24 anos de idade, quer dizer, praticamente grande parte da minha juventude, eu fui escoteiro. Então eu comecei como escoteiro, depois fui promovido a monitor, depois a guia, depois a chefe e assim por diante. E aí foi meu primeiro contato com o tema liderança. E eu descobri uma coisa curiosa, assim, por experiência própria, de que quando o líder, o chefe, por exemplo, da tropa de escoteiros, era uma pessoa eficaz como líder, a tropa ia bem, os escoteiros se desenvolviam bastante, as atividades eram muito bem sucedidas. E quando o líder não tinha um desempenho tão eficaz, a tropa não funcionava bem, os escoteiros reclamavam, baixava a motivação, o pessoal saía. Então eu descobri a diferença que a liderança faz no dia a dia. Depois, quando me interessei pelo ambiente organizacional, vi que acontece exatamente a mesma coisa. Quando você está em presença de uma liderança eficaz, as coisas fluem bem, a comunicação é mais eficaz, aumenta a produtividade, as pessoas ficam mais satisfeitas, mais comprometidas, mais engajadas e os resultados são mais positivos. Quando a liderança não é eficaz, mesmo que haja pressão por resultados, você geralmente obtém resultados de curto prazo, que não se sustentam no tempo.
enquanto, por exemplo, é exercida a pressão, as coisas funcionam. Cessa a pressão, as coisas param de funcionar. Como, em geral, nas organizações não queremos desempenho uma vez ou outra apenas, mas de uma forma mais sustentada, então aí é que a liderança vai fazer a grande diferença. Perfeito. Agora, falando sobre diferenças, né, trata-se muito a liderança hoje em dia como algo muito comum. As pessoas trabalham como se fosse qualquer coisa e às vezes não sabem do que estão falando. E aí pode se confundir gerenciar com liderar. Qual a diferença exata entre essas duas questões? Veja bem, gerenciar significa você exercer a sua função como gestor, não é? O chefe de um departamento, dentro da hierarquia de uma organização. Você tem objetivos que você deve perseguir, você tem recursos que você pode utilizar, quer dizer, tudo que, por exemplo, um administrador faz. Mas a liderança não é uma pessoa diferente, é apenas uma habilidade que se acrescenta às demais habilidades de um gestor ou de um gerente e que faz a grande diferença quando se trata de obter resultados envolvendo a contribuição das pessoas. Porque a verdade é que você não vai poder obter resultados ou trabalhando sozinho ou apesar das pessoas. Perfeito. Olha, muito obrigado pela entrevista e parabéns por este meio século aí de atuação de sucesso e que venham mais sucessos, mais vitórias e mais experiências aí como consultor. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade aqui para conversar com vocês. Já está convidado a voltar mais vezes. Muito obrigado. Será um prazer. E você que nos acompanha as ações do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela audiência, fique bem e até o próximo programa. Tchau! Olá, vamos conversar hoje com a professora e administradora Ana Shirley França, que vai falar conosco a respeito de um artigo que já está no Espaço Opinião, no nosso site aqui no CRRJ, que fala de empresas que aprendem e o ensino à distância nas organizações. Como vai, Ana Shirley? Tudo bem? Tudo bem, obrigada por me convidarem a estar aqui com vocês. É sempre um prazer tê-la conosco, já é a nossa entrevistada de longa data, né? Tem sempre algum conhecimento novo para trazer para os administradores. E hoje a gente vai falar um pouquinho de ensino à distância, né? Aqui no CRRJ nós temos a Universidade Corporativa do Administrador, mas para a gente falar um pouquinho mais sobre o que é essa universidade, esse trabalho que desenvolve, é importante que antes o administrador saiba o que é o ensino à distância, de que maneira ele se dá e qual a importância dele para quem já é um profissional. Ah, sem dúvida. É muito importante falar sobre isso, porque a nossa cultura, ela é uma cultura presencial. Então, é muito difícil para aquele que nunca atuou ou estudou por meio da educação à distância perceber qualidade, perceber que fará e terá sucesso na aprendizagem que deseja realizar. Então, é importante falar isso. A educação à distância possibilita as mesmas qualidades que a modalidade presencial. E mais ainda, ela possibilita que aquele que esteja num local bem afastado de um centro urbano, que uma pessoa que esteja num processo de falta de tempo ou que não consiga realizar uma educação presencial conforme desejaria, ter acesso a um processo contínuo de aprendizagem. Então, esse aspecto é muito bom frisar.
a educação à distância, ela veio para democratizar a educação de um modo geral. E o adulto muitas vezes gostaria de continuar estudando, mas tem algumas dificuldades. Você vem estudando sobre esse assunto. Como é que é essa situação atual, né, do adulto diante desse desejo de continuar se desenvolvendo na sua área profissional através dos estudos? Perfeitamente. Nesse estudo que eu realizei, por meio do artigo que eu produzi, eu mostro alguns aspectos importantes em relação a essa necessidade que o adulto tem de se manter atualizado, aperfeiçoado. Então, aquele tempo em que se estudava e automaticamente estava pronto para o mercado, ele terminou. Hoje, qualquer profissional recém-saído da universidade, ele precisa ter a percepção que estudar é para sempre. E é nessa perspectiva que o adulto precisa se pautar hoje, sabendo que não existe finalidade de estudo. Já que nós estamos numa sociedade dinâmica e que mudam os conhecimentos a toda hora, é preciso que nós estejamos o tempo todo em atualização. E por isso eu vejo a nossa Universidade Corporativa do Administrador como uma grande possibilidade para todos nós administradores, não só aquele que está iniciando, mas aqueles que já estão dentro da área, no mercado, atuando e que precisam a todo momento se atualizar, não é? Então, essa é uma perspectiva, a educação contínua e perceber que a educação à distância, ela realmente pode trazer contribuições de qualidade para todos nós profissionais. Hoje você está à frente desse projeto de educação à distância. Como é que é isso para a professora Ana Shirley, sair da sala de aula e trabalhar nesse mundo virtual? Hoje, eu percebo que a minha contribuição no ensino à distância é mais efetivo, porque eu tenho a possibilidade de falar para brasileiros que nunca tiveram oportunidade de ir a uma universidade porque não tinham a universidade próxima. Hoje eu posso dar aula para homens e mulheres que já fizeram outros cursos e gostariam muito de complementar o que estudaram por meio da educação à distância. Hoje eu tenho a possibilidade de falar para donas de casa que não tinham tempo para se dedicar ao estudo porque não podiam sair de casa por causa dos filhos. Então, eu acredito que eu fiz uma mudança e estou feliz com a mudança que eu realizei, porque eu acredito que a educação à distância contribui efetivamente, não só para a democratização da educação como um todo, a educação brasileira, mas também para muitas pessoas que não tinham a possibilidade de estudar. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço a todos. Enquanto esse estudo ainda não chega, você pode ler o artigo no Espaço Opinião, Empresas que aprendem e o ensino à distância nas organizações. Nós ficamos por aqui com essa entrevista, outras informações a respeito do CRA-RJ e também da educação à distância através da Universidade Corporativa do Administrador, você pode ver no nosso site. Até a próxima! O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Na próxima semana, um novo programa para você. Até lá!